Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast no Minuto do Imóvel, podcast do mercado imobiliário. Aqui a gente tem interesse de levar até você, clientes, parceiros, amigos, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu amigo, sócio, quase irmão, Paulo Silva, né, Paulo? Veio dos Estados Unidos aí para poder participar do nosso podcast. Sim. Tenho certeza que vai ter muito a acrescentar aqui, falar um pouquinho do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Uma experiência também aqui no Brasil, né, Paulo? Claro, claro. Na verdade, primeiro agradecer a você pelo privilégio de poder estar aqui e compartilhar dessa maravilha que você tem feito, né, no mercado imobiliário também. Você como amigo, como irmão, do coração aí. Obrigado. Como eu sempre falo, I love you, brother. Me too. Obrigado aí pela participação. Vamos iniciar aí falando um pouquinho do mercado imobiliário, como começou, né? Como que você foi para os Estados Unidos, se você trabalhou sempre com isso. Falar um pouquinho da vida pessoal. Claro. A gente tem a intenção de levar até os nossos amigos aqui, clientes, parceiros, falar um pouquinho da vida pessoal, profissional e também dos investimentos dos convidados, né? Então a gente segue esse caminho aí, vai, volta, muda, conversa. O importante é o papo ficar atrativo, né? Sem dúvida. E levar até as pessoas um pouco do conhecimento que você tem nessa área há bastante tempo, né? Juninho, há quase 40 anos, há 37 anos atrás, eu, né, como bom jovem brasileiro, saí para os Estados Unidos e em busca do sonho americano, né? Chegando lá, ninguém começa, principalmente naquela época que eu fui, comecei ali como entregador de pizza, carpinteiro, fui galgando um pouquinho e fui conhecendo, né, um país novo, tudo direitinho, e fui trabalhando até que um dia, trabalhava de garçom, de pedreiro, tudo que a gente pensar, até que um dia eu decidi comprar uma casa e sair do aluguel, né? Já foram vários anos depois, e foi quando eu comprei a minha primeira casa, né? E eu vi que era um negócio bom para a gente poder ter lá, que era um prédio de 4 famílias e ainda existia o basement, ainda que era um outro lugar para se alugar, um mini apartamento. Foi que eu dei a minha entrada no ramo imobiliário aí. E isso foi em qual estado? Isso foi no estado de Nova Jersey. Eu morava em Nova Jersey e trabalhava no estado de Nova York, que a casa era 15 minutos do centro de Manhattan, mais ou menos assim. E também trabalhava como garçom, como pintor e tudo mais. Fui juntando umas economias, mas consegui comprar minha primeira casa em New Jersey, né? Many years ago, muitos anos atrás. Bacana. Como a gente se conhece há bastante tempo, eu vi até que você atendeu o presidente, né? Você me mostrou uma foto, né? É uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, sempre quando a gente qualquer hora que tivesse que fazer alguma coisa, é sempre fazer com excelência, né? Uhum. Quando eu era pintor, trabalhava bem, tive bons clientes. Como eu fui garçom também, tive o privilégio de ser convidado para ser garçom do presidente da República, né, Bill Clinton. Durante a segunda campanha dele, o restaurante me escolheu para poder ali ter o dia para servi-lo dentro da cidade de Union. Então eu fui na prefeitura, o restaurante cozinhou lá para ele, nós servimos. Aí eu servi o presidente, também Whoopi Goldberg, uma atriz americana bem famosa, alguns senadores, né? E aí foi muito bom esse encontro aí que eu pude ter com o presidente da República, Bill Clinton. Bacana. Você fez, acredito que diferente da grande maioria, né? Porque pelo menos pelo conhecimento que eu tenho, as pessoas acabam indo para lá e não adquirindo logo o imóvel, né? Às vezes mora 20, 30 anos lá e não compra o imóvel. Você, com relativamente pouco tempo, né? Já conseguiu comprar. Eu já estava ali mais ou menos há 6, 7 anos quase, mas eu nunca gostei de morar de aluguel. Como a minha mãe aqui no Brasil tinha algumas casas de aluguel e eu via que as pessoas iam pagar para ela ali todo mês aquela rendinha, eu sempre pensava como eu deixar de pagar e decidia a receber, né? É o segredos da mente empreendedora que eu sei que você sabe muito bem o que é. Verdade. Então vamos lá, nos Estados Unidos aí você se aperfeiçoou, você fez um curso e hoje você é um broker. Exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho aí o que é, qual é a sua função lá. Quando eu cheguei lá novo, a primeira coisa que eu passei a fazer foi estudar inglês mesmo, porque a gente já sabia falar um pouquinho, mas não era nada especial. Então, gramaticalmente falando, eu queria, se eu tivesse que voltar ao Brasil, eu sempre tive na minha cabeça que eu poderia voltar ao Brasil e trazer uma coisa que ninguém pudesse tirar de mim, que é um
um novo idioma, porque isso poderia Perfeito. abrir várias portas para mim. Durante esse período, já estudando direitinho, depois que eu comprei a minha primeira casa, eu fui convidado pelo dono da imobiliária a fazer o curso, que aqui no Brasil é o curso de TTI, né, que você sabe muito bem, sim, técnico de transações imobiliárias, que ele precisava de um brasileiro lá no meio da equipe dele. Então eu fui fazer o curso de Realtor, né, de corretor de imóveis, né? E Isso é qual estado? isso em Nova Jersey Ainda, né? Então eu fiz esse curso de Realtor. Primeiro a gente vai para a escola, faz o curso. Depois que a gente passa nessa escola, aí você já está apto a fazer a prova do estado, né? E depois que eu tirei a minha licença no estado, então eu comecei a atuar no ramo imobiliário como corretor. Nessa área de New Jersey, eu fui um dos primeiros corretores brasileiros dessa região, né? E graças a Deus, Deus abençoou. Bacana. E lá você tem, diferente aqui do Brasil, você tem que ir se aperfeiçoando. De tanto tempo você tem que ir. Sim. Depois que eu tirei essa primeira licença, né, de corretor, meu ramo também deu uma guinada para o ramo financeiro. Eu fui convidado a trabalhar num banco também para financiamentos imobiliários. Foi quando, eu creio que em 2000, eu mudei para a Flórida e fui trabalhar no Inter-American Bank, né? É um banco, somente um banco fortemente na área de imóveis, banco imobiliário. E eu já era corretor e eu já tinha os anos suficientes. Eu adquiri a minha licença também no estado da Flórida e depois de ter essa licença eu também fiz um curso de Real Estate Broker, porque lá é diferente daqui. Um corretor não pode só tirar uma licença, igual aqui no Brasil, tira-se uma licença, passa lá no Cresce e já abre a sua própria empresa. Nos Estados Unidos, um corretor tem que ter no mínimo 3 anos, né, de experiência própria. Cada estado tem a sua lei e esse tempo pode diferenciar, né? E aí eu virei um broker também e aí eu abri a minha imobiliária e fiquei trabalhando também nesse banco. Depois, com os anos passaram, eu também abri a minha própria financeira de imóveis, porque um corretor ele tem que estar debaixo da supervisão de um broker, porque tudo que o corretor faz, o broker é responsável legalmente pelo seu grupo que está ali diante, para a proteção do grupo. Bacana. Então hoje você nos Estados Unidos, você tem a sua própria imobiliária e você também pode fazer o financiamento. Sim. Se a gente tem um parceiro, um amigo, um cliente que está assistindo aqui, estou procurando uma pessoa responsável que tenha o credenciamento nos Estados Unidos que possa me apresentar o imóvel e ao mesmo tempo, se tiver condições, né, aprovar o financiamento bancário. É o seu papel hoje. Sim. Eu não gosto muito dessa coisa de um one-stop shop, seria uma parada obrigatória. Temos o prazer de poder oferecer as casas e também para as pessoas que precisam, principalmente o dinheiro para fazer a compra do próprio imóvel. O financiamento, que aqui é mais limitado que os bancos são. Eu, como um real estate broker, tenho os corretores que trabalham na nossa empresa, né, e estão sempre aí colocando os imóveis à disposição, mas na financeira, eu como mortgage broker, né, financeiro hipotecário, esse sim que é meu carro-chefe da empresa, que a gente está sempre oferecendo opções de financiamento, ou mesmo as pessoas que já compraram aqui do Brasil o imóvel lá e pagaram à vista, pagaram cash no imóvel, hoje chegam até mim e falam, poxa, os juros aí, apesar de alto, mas ainda está barato, fala, poxa, o juro aí é barato, então eu gostaria de ter uma linha de crédito ou fazer um refinanciamento, mesmo a pessoa não tendo financiamento, a gente proporciona todo esse recurso para o dono do imóvel, que ele pode sair daí, comprar vários outros imóveis, assim, ou carro, seja o que for, usar bem o seu dinheiro e ter vários privilégios que esse financiamento também oferece. Bacana. E a responsabilidade do broker? Ele responde? Do financeiro ou do imobiliário? Dos dois, né? Dos dois. Eu gosto sempre de falar com uma frase que no Brasil todo mundo entende muito bem, que a verdade liberta, né? O broker ele tem por sua finalidade ser uma pessoa limpa, idônea e libada, e ele precisa sempre de estar tomando conta aí do seu rebanho. Então o que ele faz? Ele olha as pessoas que trabalham com ele e oferece o melhor serviço aos clientes, né, que estão chegando depois, que todo mundo quer comprar, ser bem tratado, mas acima de tudo a honestidade é imprescindível, né? Então o broker tem que ter certeza que as pessoas que trabalham debaixo da supervisão dele ali são aptas a representá-lo dessa maneira. Perfeito. E para amigo aí, parceiro que queira fazer um investimento lá nos Estados Unidos, a gente tem várias opções, né?
na Flórida ali, Orlando. Estava até conversando a respeito disso, né? A primeira coisa que eles têm que fazer é ligar para você. Porque você entende daqui e entende de lá também. Um pouquinho. Entende muito bem. A sua assessoria é fundamental nessa situação também. A nossa assessoria, a nossa parceria, porque você é brother do coração e a gente está sempre juntos aí em qualquer empreendimento. Obrigado. Então, a recíproca é verdadeira. Muitíssimo obrigado. Então, quando isso acontecer, qualquer pessoa quiser comprar lá e falar com você, né, você passa o nosso contato, a gente vai dar toda a assessoria e o legal é tudo isso. Se uma pessoa tem um investimento aqui no Brasil que dá um retorno de 12%, 13%, 15% ao ano, dependente do montante que tiver, antes da pessoa decidir pagar, né, esse imóvel à vista nos Estados Unidos, a gente pode sentar e fazer um planejamento financeiro, usando os imóveis como colateral e estudar a taxa de retorno em cima do dinheiro que a pessoa vai aplicar e aí faz a política do ganha-ganha, né? Todo mundo fica feliz com um bom investimento. Perfeito. E uma assessoria que entenda realmente dessas contas faz total diferença, né? Porque às vezes ele não precisa desfazer do bem que tem aqui no Brasil, né? Às vezes ele está recebendo um aluguel ou residencial ou comercial e com essa própria receita ele consegue pagar parte da parcela lá do imóvel também, né? Sem dúvida então existem estratégias, né, diferentes que de repente, com você sendo bem assessorado, você vai ter com certeza um retorno muito melhor. Né? E diga-se de passagem que o governo americano, Flórida principalmente, eu gosto de falar, eles são muito receptivos a investidores estrangeiros. E claro, né, que existe hoje com essa guerra de Ucrânia, com essa guerra, essa loucura mundial que tem acontecido, tem alguns países que têm algumas restrições, mas não é o caso do Brasil. O Brasil realmente está muito bem, né, no ranking aí de boa aceitação no mercado imobiliário, de aceitação, né, de investidores. Perfeito. O brasileiro não precisa ter um visto permanente para poder estar adquirindo um imóvel lá nos Estados Unidos, né? Não precisa. Quais são os documentos que o brasileiro precisa para poder comprar um imóvel nos Estados Unidos? Eu sei que vai depender se ele vai pagar à vista, financiado e tal. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessas formas de pagamento e quais são os documentos, né? O bom é saber que uma pessoa, para comprar um imóvel lá, não precisa nem de visto e nem de passaporte ao pé da letra. Se ele quiser pagar à vista, ele olha o imóvel, né? Transfere o dinheiro para um cartório que vai ser, eu não sei se no Brasil seria o fiel depositário, não sei se dá para ter essa ideia, né, mais ou menos assim, mas o cartório realmente ele retém esse dinheiro todo, faz a pesquisa de todas as certidões negativas de ônus, isso mediante a depois que a oferta dele foi aceita, né, porque um corretor já apresentou uma oferta, a oferta foi aceita, se tornou um contrato, então a pessoa que está comprando sempre compra um imóvel limpo e desimpedido de qualquer ônus. Então essa pessoa, o ideal seria que ela abrisse, dependendo do planejamento dela para o futuro, então a gente recomenda muitas vezes que ela abra uma LLC, uma companhia limitada, como se fosse aqui do Brasil. Isso dá uma proteção patrimonial para ele também e existem vários benefícios financeiros nesse investimento. Se ele for usar de financiamento imobiliário, então ele precisa de 30% de entrada, mais os custos de ITBI, emolumentos, mais em torno de uns 3 a 5%, depende muito, porque tem seguro, né, e pré-pagos que a gente fala. Então ele precisa de mostrar, se possível, o imposto de renda dele aqui do Brasil, e a gente vai querer ver o lastro e o rastro do dinheiro. Isso dá para ele um melhor benefício de ter uma taxa de juro menor. Porém, existem programas lá que o brasileiro pode transferir somente o dinheiro dele daqui para uma conta que ele pode abrir nos Estados Unidos e a gente não precisa de documentação nenhuma, porque o financiamento, apesar de ter um juro um pouquinho maior, eu vou falar 1% anual a mais, não é nada de absurdo, mas o próprio imóvel, né, vai ser a garantia, o aluguel do próprio imóvel vai ser a qualificação desse cliente aí para poder comprar esse imóvel. Então, existem várias maneiras que a gente pode decidir qual caminho a tomar para esse investidor. Não sei se eu compliquei muito. Não, perfeito, é porque, como você próprio mencionou aí, vai depender do caminho que o comprador vai... Mas resumindo, vamos procurar uma pessoa responsável, um corretor de imóveis lá, vai apresentar o imóvel para ele, vai fazer uma proposta. Eu acho que é até interessante. Até antes disso, procurou o
o corretor já vai pedir essa pré-aprovação, que nós, brokers financeiros, Perfeito. já passamos. Olha, já falei com esse cliente e ele tem a capacidade de comprar um imóvel de 300 ou 500 mil com 30% de entrada, e aí a gente só vai colocá-lo no caminho, já explicando para ele que ele qualificaria uma hipoteca com uma média de juros X. Entendi. E esse sinal aí de aproximadamente aí 30%, você que é um cara que tem muita experiência lá, né? O próprio imóvel, ele comprando, se ele for colocar para alugar, que também é um tema bacana a gente está pontuando aqui, nem todo imóvel você pode colocar para alugar, Correto. nem todo imóvel você pode colocar aí Airbnb, né? Exato. Mas levando em consideração que esse imóvel que ele comprou, ele possa estar alugando, é um complemento aí de uma parcela que ele vai estar pagando do financiamento bancário, não é? Exatamente. O programa que eu falei, essa entrada que ele dá, comprou uma casa aí de 300 mil, deu 90 mil, financiando 210 mil aí, né? Provavelmente um aluguel dessa unidade deveria ser em torno de $3.500 por mês, né, o aluguel. Isso chutando aqui, não estou nem falando de região, pegando um exemplo aleatório. Aí o que acontece? O banco vai levar em consideração, já que ele tem essa renda de 3.500 e também a hipoteca dele junto com o condomínio e junto a taxa condominial e também com o IPTU, se for a mesma coisa, o juro já é bom, porque se um paga o outro, ele já faz o offset aí e já fica tudo, e o juro é bom nesse financiamento. E como que eu consigo comprovar a minha renda no Brasil lá nos Estados Unidos, por exemplo? Eu vou pegar 70% de financiamento lá. Como que eu faço para comprovar? Na verdade, esse programa que eu acabei de mencionar para você, não existe comprovação de renda, porque a garantia real desse imóvel é somente o valor do aluguel, do possível aluguel para esse imóvel. O termo em inglês é um DSCR, é um Debt Service Cover Ratio. Isso quer dizer que a dívida está sendo coberta pela taxa de retorno que o imóvel vai ter. Então, se o aluguel se paga, o banco fala, já que você deu 30% de entrada e o próprio aluguel se paga, e é um aluguel de investimento, então o banco está ok, não tem mais nada que colocar. Somente a cópia do passaporte ou de um documento legal, né? E a pessoa compra como investidor, nada mais. Perfeito. Se fosse necessária a comprovação de renda, o imposto de renda do Brasil... Também serve. Serve como... Serve. Podemos fazer de duas maneiras. Podemos pegar os 2 últimos impostos de renda da pessoa, né, e traduzir e mandar para o banco. A renda vai ser comprovada, a taxa de cambial vai ser olhada aí, que todo mundo vê no Google, sem problema nenhum. Essa vai qualificar já, mas porém os imóveis, a dívida que a pessoa também aqui vai entrar como um offset, porque se a pessoa ganha 100 mil reais por mês ou 25 mil dólares, digamos, por alto assim, então já que ele tem algum custo aqui, vai ser deduzido, e a gente, baseado no custo, né, operacional que a pessoa tem no Brasil, aí eu vou decidir a capacidade financeira que ele qualifica até X para poder comprar lá. Essa é uma maneira de comprovar a renda. Segunda maneira de comprovar a renda, o próprio contador da pessoa pode, né, efetuar uma carta aqui dizendo, meu cliente trabalha por conta própria nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, né, e ele tem uma renda Y, né, e essa renda é tributada e o ganho anual dele é X. Então, esse também é uma forma de comprovar a renda, porém já é uma classe um pouquinho menor, né? Mas é melhor do que não comprovar a renda. Por isso tem N maneiras. Mas a diferença em termos de juros não é tão grande. E muitas vezes a pessoa fala, olha, esquece essa dor de cabeça toda, eu estou tranquilo, eu pago 100 ou 200 dólares a mais, eu aumento o aluguel, seja o que for, e eu estou bem. Então, a análise, quando a gente fizer, vai ser dessa maneira. E hoje nós estamos falando a taxa de juros a quanto nos Estados Unidos? A taxa média de juro hoje, mesmo tendo essa alta aí pelo que a gente chama de Federal Reserve, pelo governo central, Banco Central, ela está em torno de 6,8. Ela oscila, né, diariamente, às vezes 2 vezes diariamente, porque a taxa bancária não é somente um fator, né, que impõe tudo, são N fatores, o desemprego, a inflação, guerras mundiais, confiança, né, dos compradores, investidores, que acontece no mundo todo, está atrelado aí a essa taxa de juros. A média de taxa de juros, 30 anos fixo nos Estados Unidos hoje é em torno de 6,8,
podendo ser um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto do que Perfeito. Paulo, fala pra gente uma história engraçada aí que aconteceu lá nos Estados Unidos, você apresentando um imóvel e tal, alguma situação às vezes indelicada. Conta pra gente um pouquinho aí. Rapaz, tem uma história engraçada, mas um pouco assustadora. Uma vez, né, eu fui olhar um imóvel com a minha esposa, porque eu gosto de fazer também comprar casas, consertar e vender, o que a gente chama de flip this house, né, venda de imóveis. E eu fui olhar uma casa numa região um pouquinho diferente, mas uma casa muito boa. Olhei a casa, cheguei, abri, tinha lá o código da porta, sem problema nenhum. Lá um pouquinho diferente, desculpa te interromper, lá um pouquinho diferente que você tem um cadeadozinho, né? Você digita a senha, você pega e olha, né? Tem dois ou mais tipos de cadeado. Você pode digitar a senha, ou tem também agora, que o corretor tem imóveis melhores, que você chega com o seu Bluetooth, né? E ele cadastra que você está mostrando o imóvel, a sua entrada e a sua saída. Que bacana. Então, dessa maneira, fica arquivado também que entrou, que roda no imóvel, para proteção também do... Pô, perfeito. Isso aí eu não conhecia, não. Não, aqui no chama-se Super Lockbox, né? Electronic Lockbox. Aqui no Brasil, alguns apartamentos já tem a fechadura eletrônica, né? Mas a construtora disponibiliza uma senha, provavelmente é uma senha geral para todo mundo. Nos Estados Unidos, os corretores têm que ter esse... É um serviço oferecido pela Associação dos Corretores, no qual disponibiliza, né, a sua identidade com a sua chave eletrônica. E um outro corretor coloca essa caixinha, né, na porta da casa com uma chave por dentro. Então, quando você chega com a sua chave eletrônica, né, então você é capaz de tirar a chave e colocar ali. Vou até marcar o Cresce aí no vídeo aí, da Cresce aqui do Conselho do Espírito Santo, para eles poderem, de repente, né, uma ideia boa aí. Fica isso aí. E nessa casa, quando eu fui mostrar, eu já tinha o código, essa era o código que você colocava os números aí. Entrei na casa, muito boa, por sinal, mas fui mexer numa porta para poder olhar o último quarto e não tinha, estava fechado. Mas tudo bem. Eu falei com a minha esposa, a casa é boa, vamos sair. E ela sentiu algo estranho, mas eu fiquei intrigado um pouquinho. Eu falei, eu queria ver aquele quarto ali e a porta não abriu. Vou tentar de novo. Fui lá e a porta abriu. Porém, quando eu abri ali, meu amigo, havia um cidadão bem mais alto do que eu, com a cara não muito amistosa, né? Meio de bravo, assim. Cara de poucos amigos. Poucos amigos, usando droga. Nossa. Nessa hora, eu fiquei verde, amarelo, azul e branco, sabe? Ai, que vontade de estar no Brasil, não ali naquela hora. Eu queria estar longe. Graças a Deus, eu falei alto e ele ficou bem na dele. Eu falei que era apenas um corretor, vou mostrando a casa, e ele pediu desculpa, que ele só estava ali. Era uma pessoa que estava, um intruso naquela casa, estava usando droga. Eu não virei as costas para ele, fui saindo devagarzinho ali e fui embora. E falei que voltaria em meia hora para terminar a vistoria. Não voltei nem lá, nem nada. Liguei para o responsável da casa e informei que havia pessoas ali que estavam usando aquele lugar ali como reduto de uso de drogas, né? Foi uma situação na qual eu vi minha avó pela greta. Indelicada, né? Vamos aproveitar o gancho aí que você tocou nesse assunto de vistoriar, né? De analisar as casas. Às vezes você já mencionou comigo em outras conversas que você compra, né, a casa, reforma e depois vende. Até também, às vezes, por facilidade em conseguir financiar, né, o crédito e tudo mais. Hoje é o principal negócio, um dos principais negócios seus nos Estados Unidos? Não necessariamente. O meu principal negócio mesmo seria o mortgage, que seria financiamentos hipotecários. Esse é o carro-chefe, né, que eu tenho no meu dia a dia. Levanto com pessoas buscando o dinheiro para comprar imóveis ou querendo retirar dinheiro do imóvel que ela já tem para fazer aplicações em outras opções. Esse Bacana. é o meu carro-chefe. Eu gostaria de tocar nesse assunto porque é uma maneira que algumas pessoas conseguem ter um retorno financeiro bem atrativo, né? Lógico, tem que ter um certo conhecimento. E é um pouco não, é muito mais fácil do que aqui no Brasil, porque eu lembro que quando eu estava na sua imobiliária, você sentou e me mostrou como é que funciona o sistema lá. Por exemplo, você consegue ver a última casa, quando foi vendida, pela região, pelo valor.
Aqui no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade. Para a gente ter acesso a essas informações, você tem que recorrer a cartório, muitas vezes são informações restritas e tudo mais. Então eu queria que você desse uma pincelada aí, né? Mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, eu quero trabalhar numa região, tem uma casa que está em oferta lá, eu consigo ter acesso a ela para ver quantas vezes ela foi vendida, qual foi o último valor, se ela está atrativa ou não, se ela está penhorada, se ela não está, algum apontamento judicial. Eu lembro que esse foi um tema bem bacana que a gente conversou. Essa tranquilidade financeira de ter a certeza que a pessoa está fazendo um bom negócio é muito bom. Quando você olha lá no site, na internet lá, que você vai no cartório de registro geral, vê a escritura de quem é dono, você vê quanto a pessoa realmente pagou pela casa, as últimas casas vendidas, o tamanho, né, o número de dormitórios, o número de banheiro, o número de vaga de garagem, né, o padrão, tudo isso é público, né? Então você compra uma coisa muito boa, tendo a certeza que você está fazendo um bom negócio. Hoje, com o próprio endereço da casa, você entra em vários sites americanos e já sai ali a média de um preço bem real, que seria a avaliação desse imóvel. Às vezes tem uma diferença, mas funciona muito bem. Vamos falar de um custo de manter um imóvel nos Estados Unidos. Lá o dono ele é responsável, diferente aqui do Brasil, que o inquilino paga o IPTU, lá é normal do mercado o dono do imóvel pagar o IPTU e também o dono do imóvel paga também o condomínio, né, ou a associação dos moradores. E o dono ainda paga o próprio seguro. Então o inquilino ele paga somente o imóvel, o aluguel do imóvel. Então esses custos devem ser incorporados diretamente no valor final que você vai oferecer o seu aluguel. E os custos de aprovação de financiamento, você mencionou anteriormente, mas isso tudo pode estar... Porque no Brasil a gente consegue jogar tudo para o financiamento bancário, né? Algumas coisas, né? Lá não. Às vezes existem especiais que o banco... O que a gente pode fazer? Se a pessoa não tem dinheiro suficiente, né, ou não quer gastar o dinheiro suficiente, ao invés dele pegar um juro de 6,5% e pagar, né, $1.300 por mês, dando números aleatórios aqui, ele pega 5 ou 10 mil dólares a mais de empréstimo no banco, né? E dando menos de entrada, não no caso do estrangeiro, mas essas outras pessoas sempre fazem isso. Então ele acaba embutindo no financiamento, mas de uma maneira mais ou menos de maneira lateral. Isso aí acontece. Uma outra maneira que as pessoas fazem também é se uma pessoa vai te vender um imóvel de 350 mil, que vale 350 mil, mas o dono quer vender esse imóvel de qualquer maneira e chega num comum acordo que esse imóvel vai ser vendido por 330, o próprio corretor fala, tudo bem, obrigado, mas agora eu quero voltar e renegociar da seguinte maneira, eu vou comprar pelos 350 e o dono vai contribuir 20 mil dólares para os custos de emolumentos, ITBI, seguro, reserva, e o banco permite isso também. Então, o comprador deixa de pagar, porque foi embutido no financiamento, o vendedor deixa, né, de receber e deixa de dar, porque isso é somente uma troca de valores e ele tampouco será tributado, porque os tributos são pagos em cima do lucro líquido da venda do imóvel. Entendi. A gente mencionou anteriormente aqui a respeito do financiamento bancário para imóveis prontos, praticamente, né? 30% de sinal, média, né? E 70% financiado. Isso para estrangeiro, porque um americano, uma pessoa que qualifique lá, pode comprar com 3% de entrada, 5%, 10%, 20%, 15% e 20%. Eu falo todos esses números porque todas as vezes que uma pessoa compra um imóvel com menos de 20% de entrada, existe pelo próprio banco um seguro hipotecário, não é seguro de vida. Lá o cara casado morreu, a esposa tem que pagar o imóvel de qualquer maneira. O seguro de vida que existe aqui no Brasil, atrelado, né, ao imóvel nos Estados Unidos, é uma coisa opcional. Se você quiser comprar, existem seguradoras que vão proteger o casal, em caso um venha a faltar, para que o imóvel seja quitado. Um seguro de vida é isso. Lá nos Estados Unidos, não. Existe um seguro hipotecário que protege o próprio banco se o credor não pagar, né? Então qualquer imóvel que é comprado com menos de 20% de entrada, nesses juros que a gente chama de Fannie Mae e Freddie Mac, seriam os juros normais, os empréstimos normais, então o banco já tem esse seguro hipotecário. Se o cara não pagar,
existe esse seguro que vai pagar o banco, né, essa diferença, e o banco tem tempo de fazer o processo de foreclosure, o demanda, né, do imóvel, não sei qual o termo, assim, vai acionar e vai liquidar o imóvel. Né? Entendi. E aqui no Brasil, normalmente quando você vai comprar um imóvel na planta, dependendo se é incorporação ou condomínio fechado, o pessoal paga aí 30%, 40% durante a obra e financia o restante. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu quero investir num condomínio de casa que está saindo lá em Orlando. Né? Essa pergunta sua é maravilhosa. Se você chega hoje lá em Orlando, vai comprar, inclusive você tem aí acesso já àqueles imóveis maravilhosos, novos aí, que podem ser feitos Airbnb e tudo mais. Um imóvel desse de 500, 600 mil hoje, se você vai dar entrada na construtora de 10%, e esse imóvel vai ser construído nos próximos 6 meses, só será entregue. Você dá 10% ou 20%, seja o que for, né? E o preço ele é fixo, você não paga nenhuma prestação. Comprou um imóvel de 500 mil, deu 100 mil de sinal na construtora, perfeito. Daqui a 6 meses ou um ano, quando estiver pronto, você não pagou nada, você não deve nada durante a construção, não existe essa coisa de CUB, né, correção, nada disso. Lá, enquanto você não receber a chave do imóvel, você não paga absolutamente nada. Você somente dá o seu depósito de boa fé, no qual vai te atrelar de novo, né, a esse contrato, e quando isso acontecer, você tem que chegar com o remanescente do dinheiro. O construtor só quer receber se a fonte do pagamento vai ser através de hipoteca ou se vai ser através de recursos próprios, basta você decidir. Porém, na hora de chegar com recurso próprio ou financiamento, né, o banco seguinte vai pagar o construtor, vai entrar em contato com todo mundo, vai fazer todos esses custos, e você vai pegar um imóvel que provavelmente de 500 mil já vai estar sendo oferecido aí, vou jogar por baixo, né, 50 mil dólares a mais, ou às vezes até 100 mil dólares a mais. Por que isso? O mundo todo, né, quer ir para os Estados Unidos. Força de expressão, desculpa, muitas pessoas não, mas muita gente gosta daquela terra, né? Muita gente quer passear na Disney, quer tomar um vinho em Nova York, quer dar uma passeada na Califórnia, quer dar um pulinho no Havaí. Você que é aventureiro, está sempre viajando pelo mundo todo afora, pode esquiar em Colorado, entendeu? Então, todo mundo é welcome to America. Perfeito, perfeito. Então, para você comprar hoje um imóvel nos Estados Unidos na planta, normalmente, em média, aí você dá o quê? 10%, 15%? Como estrangeiro, eles costumam pedir 20% de sinal. O estrangeiro provavelmente vai precisar de 30% no total, mas ele manda o remanescente depois. Mas existem construtoras que podem usar somente 10% de sinal e tudo mais. São imóveis diferentes e o próprio construtor que vai ditar as regras do contrato inicial. Então, você que está querendo investir nos Estados Unidos, é simples. Você não precisa ter nem o visto permanente. Você pode estar comprando um imóvel na planta aí, dando 20%, 30% de entrada. Esse saldo devedor ele vai ser congelado, né, até a entrega do bem, que vai ter em média, vamos botar uma valorização de 10%, né? Em média, né? De 500. Eu não gosto muito, agora você broker técnico, eu não gosto muito de garantir valor futuro, porque isso ninguém sabe. Mas nos últimos anos a valorização dos imóveis tem sido bastante, muita coisa atrativa para os investidores. Na verdade a gente pega uma média, né? Sim. Uma média dos últimos anos. É porque eu sou um pouquinho cauteloso. Não, mas tá certo, mas tem que ser. Mas beleza. Por que investir nos Estados Unidos? A gente estava conversando sobre isso aqui, né? Diversificar o patrimônio, moeda forte. Acho que você já bateu no ponto. Diversificar é sempre bom, né? Diversificar nos Estados Unidos eu acho que melhor ainda, porque a moeda é forte e é claro que é um país que aceita, e o sistema tributário também é muito tranquilo e muito simples, né? Todos os custos que um investidor tem aqui para chegar até os Estados Unidos, ele pode ser deduzido em cima de todo o lucro que ele tem, né? Se a própria pessoa vai fazer reformas ou tudo mais. Então tem vários benefícios fiscais para você investir lá, porque existem várias maneiras. Recentemente estava conversando com uma amiga que me relatou que comprou um imóvel nos Estados Unidos, né, e que ela é brasileira,
e que o fato dela pagar alguns impostos lá, inclusive o IPTU, né? O IPTU e o seguro são totalmente deduzidos em cima do seu tributo lá. Perfeito. E ela mencionou também, pelo fato dela pagar esse imposto, que os filhos dela têm direito a estudar na escola pública. Aham. De fato tem direito, mas não só os filhos dela. Você foi mais uma jogadinha aí, mas... É um atrativo que a pessoa fala, olha, porque vai ter o endereço da sua casa, então você pode ir naquela escola. Como você tem escolas boas, a única coisa que não se pode fazer lá, legalmente falando, é eu morar em uma cidade ou em um bairro e querer colocar os meus filhos numa escola muito boa em outro bairro só porque ela é melhor. Escola pública, né? Mais ou menos assim. Então, você pode colocar os seus filhos dentro da zona residencial que você está vivendo. E todas essas zonas residenciais, obrigatoriamente, tem escolas, corpo de bombeiro, hospital, porque é muito bem planejado todos esses planos imobiliários que tem lá. PDU, PDM, né? Plano Diretório Municipal, funciona e funciona bem. Perfeito. Paulo, fala pra gente aí sobre os seus investimentos lá. Você já falou um pouquinho aí, mas agora eu costumo falar aonde o Paulo coloca o dinheiro dele, né? A gente que é do mercado imobiliário diversifica um pouco, mas o nosso principal mercado é o mercado imobiliário, né? Recentemente a gente entrevistou aqui algumas pessoas do ramo e que não era do ramo, mas que sempre investe no mercado imobiliário. Então eu queria saber aí aonde o Paulo coloca o dinheiro dele lá. Tranquilo. Fala pra gente, dá uma dica de investimento aí para a pessoa que está ouvindo aí, tá nos vendo, se tem um dinheiro aí para poder investir nos Estados Unidos, aonde ele colocaria? O pouquinho, né, que Deus abençoa aqui, a gente tem multiplicado os talentos aqui também. E a minha mãe sempre falava que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É isso aí, né? Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro, fazer um planejamento financeiro, a logística de tudo. No meu ponto de vista, é bom a gente definir uma área, porque é meio difícil você viajar para Miami e ter um investimento em Colorado, o outro no Havaí, o outro em Nova York. São zonas assim bem diferentes. Então a logística já tem um custo operacional muito grande. Primeiro, definir o mercado e estudar esse mercado, falando com você. Aí a gente está falando de Orlando, estamos falando de Orlando, Miami também, uma área muito boa, Fort Lauderdale. Deerfield Beach? Não, vamos falar do Deerfield Beach, onde eu moro, que eu amo. Do lado de Deerfield Beach tem uma cidade chamada Boca Raton, na qual está as manchetes nos jornais agora que o Messi estava buscando casas para morar em Boca Raton e Delray Beach, né? Que na verdade são parte de Palm Beach County. Muito bom, uma área assim. Então, se o Messi está buscando uma casa aí, amigão, então é porque nós estamos no caminho certo, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de comprar numa área na qual eu já fiz um estudo e a gente já calcula um retorno. Eu gosto de comprar apartamentos no qual eu sei que tem uma rentabilidade tranquila, mas com uma possível dose tranquila também de apreciação a longo prazo. Eu compro imóveis para fazer flip, só para reformar e vender, e eu estou feliz com ganho aí de 5%, 10% do valor total, às vezes dá 30%, 40%, mas é melhor a gente pensar pouquinho, né, e ter surpresas melhores na frente do que qualquer outra coisa. Tudo proporcional ao valor que você coloca também, né? Porque exatamente. O ganho é proporcional ao valor que você coloca, né? Às vezes a pessoa está comprando uma casa de 300 mil, valorizou 30%, mas botou 10%, a conta tem que ser feita em cima disso. Exatamente. Tirando também todas as despesas, é lógico, né? E eu estou falando assim, depois de vender e tudo mais. Mas assim, eu gosto de comprar, eu tenho alguns imóveis de aluguel e mesmo estando nesse ramo imobiliário há tantos anos, não tinha a mínima ideia que esses imóveis triplicariam de preço, né? E tudo mais assim. Mas eu gosto muito de investir em imóveis, uns para alugar e os outros com os fins, né, de somente fazer um flip, né, e consertar e ganhar um dinheiro. E você atende vários clientes de vários países, né, Paulo? Sim, inclusive acabei de fechar um imóvel grande agora numa cidade muito boa. Essa cidade é melhor que Boca Raton ainda. É uma cidade nova chamada Parkland. Fica mais acima? Na verdade, ela fica um pouquinho oeste de Boca Raton e um pouquinho oeste de Deerfield Beach, né? É uma área linda, mansões, preço bem acessível. Estamos a 50 minutos de Miami. Você
45 minutos do aeroporto de Miami. Você pode assistir um jogo da NBA em downtown, né? Ali no não mais Triple A Arena, mas no Bayside, né? Onde sai o Cruzeiro ali. Sai os Cruzeiros, nós estivemos lá. Então é uma área muito boa. Esse comprador é um indiano, um rapaz novo de 35 anos, e comprou uma casinha de 2 milhões e pouco, mas é um mestre aí da área de informática. E muito feliz. Então, nós temos o privilégio de trabalhar com pessoas do mundo todo. Apesar que a maioria dos brasileiros, a maioria dos meus clientes são brasileiros, e diga-se de passagem, pessoas bacanas, pessoas honestas, pessoas inteligentes, né, que usam o que eu sempre gosto de falar, o jeitinho certo brasileiro, que é inteligente, honesto, dedicado e vencedor. Perfeito. Ô Paulo, obrigado aí, nós estamos chegando ao final aqui do podcast, muito feliz com a sua participação aí. São vários assuntos, né, para a gente estar tratando aí, mas a gente acredito que conseguiu passar para o pessoal que está assistindo aí informações valiosas, né, e agradecer muito aí a sua presença aí. Tenho certeza que novos negócios virão, né, e com certeza a gente vai se comunicar, a gente vai se falando aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um privilégio estar aqui com você. Acredito aí que o Minuto do Imóvel veio para se transformar não somente no minuto, mas na vida inteira, nas horas, nos dias, tudo do imóvel. Você é a pessoa certa. Obrigado, meu querido. Obrigado mais uma vez aí. Para você que está procurando aí um investimento nos Estados Unidos, pode entrar em contato com a gente aí, que a gente vai ter o maior prazer em estar te oferecendo aí dentro do seu perfil aquilo que você procura, né? E diversificando aí para você ter, de repente, uma renda forte também em dólar. Obrigado aí. Tchau, tchau.